Eu quero falar sobre as coisas do céu. Eu quero falar sobre a grandeza dos céus. E Deus me deu uma palavra, eu quero que você anote no coração, receba no coração e saia daqui impressionado com as coisas dos céus. Digo amém. Então, sem mais demora, abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Colossenses, lá no Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, versículo de número 1 e 2. Eu quero que você anote tudo aí no coração. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do céu e não nas coisas terrenas. Você pode repetir comigo esse verso final? Põe a mão na cabecinha e diga assim: eu vou manter os meus pensamentos nas coisas do céu e não nas coisas terrenas. Você crê? Então diga comigo: Espírito Santo. Pode ser mais forte, diga: Espírito Santo, em o nome de Jesus, toca-me, fala comigo, toca minha alma, corpo e o espírito, e todo pensamento que não é de Deus sai da minha mente. E hoje eu quero que você abra o coração para receber essa mensagem, que eu quero dar um tema chamado Coisas do Céu. Você pode repetir comigo? Diga: coisas do céu. E é interessante que automaticamente nós pensamos nas coisas do céu. Por exemplo, o sol, a lua, as estrelas, pastor, os cometas. Pastor, o senhor entra no YouTube, o senhor vê lá coisas do céu, umas imagens, uns barulhos, cometa, nave espacial. Não me refiro a essas coisas físicas, essas coisas que você está visualizando, o raio, o trovão, embora venha do céu, as nuvens. Nós queremos aprofundar em falar de coisas do céu. Veja que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, ele diz: vocês precisam manter o pensamento nas coisas do céu. Por que ele diz isso? Porque nós estamos com pensamento nas coisas terrenas. As pessoas só estão pensando em curtir, as pessoas só estão pensando em construir, as pessoas só estão pensando agora em festa, farra, curtição sexual. Eles querem apenas pensar nas coisas terrenas. Você sabe que o homem, ele vive pouco na terra. Se você pensar bem, nós vivemos por volta aí de 120 anos o máximo. E olha lá se tem alguém com 120 anos. E às vezes nós ficamos pensando, muitas pessoas, só nas coisas da terra. Tem pessoas que terminaram 2020 só trabalhando e se esqueceram de tudo. Outros estão entrando 2021, quer saber, tem que trabalhar, tem que fazer o que você precisa fazer, mas Deus está dizendo que tem coisas muito mais importantes, coisas muito melhor, que é você pensar nas coisas que vêm do alto. Diga amém. As coisas do céu. Veja que o texto de 1 Tessalonicenses, anote por favor, capítulo 4, verso de número 16 até o verso 18, diz algo muito interessante. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o arcanjo é um anjo, é uma escala de anjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Deus descerá dos céus. Outras traduções dizem: o próprio Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus Cristo. Descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Digo amém. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles quem? O Senhor e os que ressuscitaram em Cristo. Digo amém. Para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Quem crê, diga amém. Aí o Senhor diz: console uns aos outros com esta palavra. Console no 2021, nesse novo ano, com essa palavra. Ei, fica tranquilo que vai vir coisas dos céus
poderosas. Ei, eu vou consolar você. Consolar fala de alguma luta, de alguma tristeza, de algum problema que você esteja vivendo. E Deus manda te consolar com a promessa. Qual a promessa? O Senhor, diz a palavra, Ele voltará, Ele vai nos levar e nos ares nós vamos subir com o Senhor. Diga amém. Você já imaginou você voando? Quem já sonhou ou imaginou voando? Eu já me imaginei voando, irmãos. É um negócio maravilhoso. Eu imaginei que eu começava a andar assim e eu começava a voar. Como é que é voar? Uai, eu já imaginei, é voar. Voar é voar. Imagine isso. Diga comigo, coisas do céu. É lindo você pensar e imaginar que a nossa vida não está apenas aqui. Aqui há uma limitação, uma data de validade. E normalmente as pessoas, a grande maioria ainda, querem desenvolver tudo na terra. Querem fazer e viver como se nunca fosse morrer. O fato é que Deus está te lembrando nessa noite, nesse primeiro culto do ano, que existem coisas muito maiores e melhores para todos aqueles que crê no Senhor. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados. Pensa nisso. Pastor, estou pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã, no primeiro dia útil. Tudo bem, mas só nisso que você pensa? Eu estou pensando, pastor, que esse ano eu tenho que casar porque, meu Deus, estou ficando velho. Tudo isso são pensamentos terrenos. E o Senhor não está dizendo que você não pode pensar nisso. Ele só está dizendo que você tem que ter um outro pensamento nas coisas dos céus. Posso ouvir um amém? E eu quero que você anote. Por que eu devo pensar? Por quê? Qual o motivo? Estou pensando nas férias, estou pensando na praia, estou pensando nas ilhas para me curtir, estou pensando no meu carrão, estou pensando na minha casona. Tudo bem, glória a Deus. Mas eu quero te dar uns motivos. Eu quero que você entenda por que o Senhor está nos dizendo. Você precisa pensar nas coisas do céu. Primeira delas, anote aí. É porque os céus é morada de Deus. Os céus é o quê? Não, para pensar. Agora preste atenção. Nós estamos falando das coisas do céu. Lá é a morada de Deus. Agora tu imagine, irmão. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 11, versículo 4. Ele diz assim: o Senhor está no santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Ele diz: seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Como Deus consegue, numa altura, numa coisa tão infinita, nos ver? Olha para mim, escute. Eu preciso pensar nas coisas do céu, porque lá é a morada do Deus que me criou. E eu quero voltar para casa. Alguém está interessado em voltar para a casa do Pai? Quando você vê a parábola do filho perdido, em Lucas capítulo 15, você vê uma parábola onde Jesus está dizendo: o filho precisa voltar para a casa do Pai. Ele erra, ele peca, mas ele precisa se examinar, cair em si e voltar para a casa do Pai. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. O que o embaixador faz na terra? Ele representa a nação que ele nasceu, da onde ele veio. E se eu sou embaixador de Cristo, eu estou representando Jesus nesse planeta, nessa terra, nesse tempo, nesse novo ano. E um dia eu e você vamos voltar para casa. Diga amém. Lá é morada de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 66, ele diz no versículo 1: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Diga comigo: os céus é o trono do Senhor. O céu está acima de você, está acima de nós. Olhamos e possamos não só olhar, mas desejar as coisas do céu. Quando o Senhor nos ensina a orar, na oração do Pai Nosso, registrado na sua Bíblia em Mateus capítulo 6 em diante, ele diz assim: Senhor, que venha o teu reino sobre nós. Jesus fala para a gente orar clamando o reino de Deus.
que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, porque o reino da terra não está legal. Os reinos da terra são corruptos, eles são egoístas, é injustiça, enfim. E hoje Deus te traz aqui para dizer: você precisa pensar nas coisas do céu, porque lá é morada do nosso Deus. Digo amém. Por que mais? Eu aprendo mais uma coisa, porque nos céus se manifesta a glória de Deus. Número 2, anote: coisas do céu, a glória de Deus é manifestada. O salmista diz no capítulo 19, depois você pode conferir: os céus declaram, declaração de firmeza, de existência, de consistência. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclamam as obras de suas mãos, das mãos do Senhor. Quando você olha para o céu, a Bíblia diz que Deus fez o céu como uma dona de casa estende uma cortina. Quem já estendeu uma cortina? Você põe 2 parafusos aqui, põe um parafuso ali e põe uma cortina, estendeu. A Bíblia diz que Deus fez os céus como se estende uma cortina. Os céus proclamam a glória de Deus. Você começa a pegar ali Marte, Vênus, a Terra, os que estão mais próximos do Sol, o último dos planetas, que é Júpiter, não é isso? O maior de todos, gigante, conhecido como gigante. E você observa: meu Deus, é muita glória. Os cientistas dizem que existe mais estrelas na galáxia, no universo, do que grãos de areia na praia do mar. Olha isso, os céus proclamam a glória, o poder, a manifestação. Irmãos, o Deus que nós servimos não é um Deus pequeno, Ele é absurdamente grande. Os céus proclamam a glória. Então eu tenho que pensar nas coisas do céu, porque os céus proclamam a grandeza de Deus. Olha o sol, olha o nosso satélite, menor que a Terra, pouquinho. A Terra e a Lua têm quase o mesmo tamanho, a Lua é um pouquinho menor. Olha a grandeza, olha as nuvens, olha a chuva, olha tudo que vem dos céus. Alguns cientistas comprovaram coisas que vieram do céu. Diz que já choveu gelatina, peixe, até a vaca já veio do céu. Enfim, mas tudo isso não significa absolutamente nada comparando com a glória de Deus. Você já imaginou o primeiro céu? O segundo céu? O terceiro céu? Uma hora começa a curtir isso, começa a estudar e ver: meu Deus, como é que é isso? Que coisa linda, que coisa difícil até de entender. O homem procura viagens e viagens, velocidade da luz e velocidade da luz, e nunca chegam. Que mistério é esse, irmãos? Diga comigo: é o nosso Deus. Coisas do céu manifestam a glória de Deus. A Bíblia diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras e de frente dos discípulos ele sobe aos ares até perder de vista. Tu imagina isso? Eu fico imaginando, eu nem durmo direito, porque, meu Deus, os céus é glorioso demais. Quem vai para o céu, diga amém. Quem vai para o céu, diga glória a Deus. Eu aprendo mais que as coisas do céu estão de verdade os tesouros reais. Diga comigo: tesouros reais, tesouros verdadeiros estão nos céus. Olha o que Jesus disse, o Senhor dos Senhores, nosso Deus, em Mateus capítulo 6, o versículo 19 em diante, ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros no planeta Terra. Olha o que ele está dizendo: não acumule para vocês tesouros no planeta. Quando você entra no Google, lá no Maps, você vê a Terra, qualquer capital, qualquer cidade, tudo, eles conseguiram fazer com que você viaje na Terra inteira. Por mais que ela seja gigante, que é muito grande, você hoje tem dimensão do que é a Terra. E Jesus está dizendo: escute, não acumule para vocês tesouro na terra. Por quê? Porque lá a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam.
Aí ele dá um recado: ajunte tesouros aonde? No céu. Uai, pastor, como é que eu vou juntar tesouro no céu? Quando você vem num culto, o primeiro culto do ano, quando você respeita pai e mãe, quando você ajuda uma pessoa, quando você investe no reino, quando você se torna um cidadão respeitável, amigo, honrado, um homem que cuida da esposa, cuida do marido, cuida dos filhos, um homem que está juntando tesouros, ajudando o próximo, entendendo o próximo, não falando mal do próximo. Tem gente que entra nos grupos do WhatsApp e vê uma desgraça, uma destruição familiar, uma destruição matrimonial, e ele chega com um balde de gasolina. E Deus está dizendo: não é assim, filho. Vocês precisam juntar tesouros no céu. Sabia que quando nós formos julgados, Deus vai ver tudo que você tem lá? 2020, talvez você juntou tesouros exclusivamente para você. Você sabe, conhece muitas pessoas que tudo que elas fazem é juntar tesouro na terra. Não tem amizade, não tem alegria, não tem paz, não tem amigos, não tem Deus. Tudo que eles fazem é juntar para si, o egoísmo é maior. Aquela pressão, você tem que ter, você tem que ter, você tem que ter. Aí a vida acaba, morre com 40, 50, 60 anos, parte muito cedo. E você nunca viu, nunca verá ninguém sendo sepultado com o seu carro, com a sua casa. Nunca verá com seus créditos, não. A Bíblia diz: você veio nu e nu voltará. Você veio do pó e do pó voltará. Nós precisamos em 2021 dizer: Jesus, Deus, o Senhor tem razão. Eu quero juntar tesouros no reino de Deus nos céus. Eu quero ter uma conta recheada nos céus. 2020 talvez eu não anunciei o Evangelho, talvez eu não ganhei ninguém para Jesus, talvez eu não fui o exemplo que deveria ser, mas 2021 eu vou ser diferente, porque eu estou pensando nas coisas dos céus. É isso, isso é lindo, porque isso toca o coração. Sabe, amados, nós temos a opção de ser terrenos, de ser promíscuos, imorais, de sermos pessoas que só quer saber das coisas terrenas, mas tudo isso é passageiro. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, se necessário for, mas as palavras de Jesus não passará. Ele está dizendo: ajunte tesouros no céu. Quando você perdoa alguém, porque você se magoou, você está juntando tesouros no céu. Quando você pede perdão porque você errou, está juntando tesouros no céu. Quando você ajuda uma família carente, uma pessoa carente, um rico que só tem dinheiro, e você ajuda ele a conhecer os valores da vida, você está juntando tesouros nos céus. Quando você cuida dessa mulher que Deus te deu, desses príncipes e princesas que Deus te deu, você está juntando tesouros nos céus. Hoje nós podemos sair daqui a mesma pessoa, no primeiro culto de 2021, dizendo: Senhor, vai ser apenas mais um ano. Não, vai ser o maior e melhor ano da minha história, porque eu entendi que eu vou juntar tesouros nos céus. Eu entendi que eu tenho que pensar nas coisas do céu. Digo amém. Hoje você vai dormir sonhando assim, vai sonhar dormindo, só coisa do céu. Amém? É isso que Deus quer cada dia mais. Número 3, anote aí: coisas do céu será a minha, a sua, o meu e o seu pensamento diário, constante, porque lá tem os tesouros reais. Número 4, de lá veio o meu socorro presente. Dos céus vem o quê? Aponta para o céu então, vamos lá. Diga comigo assim: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pastor, não vai ser do homem. Não, o homem pode ser usado. O meu socorro não vai vir da minha inteligência. Não. Isso foi oportunidades que você teve. O meu socorro não vai vir do meu salário. Não. Isso é o fruto do seu trabalho. O meu socorro não vai vir. Não. O meu socorro, diz a Bíblia, que vem dos céus, vem do Senhor. Socorro em qual área? 2021, 3 dias. Qual o socorro que você precisa? Socorro fala da incapacidade de resolver sozinho. Help, socorro, alguém me ajude. Ou seja, eu preciso de socorro todos os dias. Sozinho eu não consigo, sozinho eu não vou vencer, nem eu, nem você. Por isso, amados e amadas, acredite, coisas do céu
é entender que o meu socorro, a minha provisão, vai vir dos céus. A Bíblia diz que Deus faz chover sobre a terra. Sem chuva ninguém prospera nada. Tudo vem dos céus. Diga amém. Amém? Lembra quando você era bebezinho? Aí os mais velhos diziam que a cegonha trazia gente. Quem lembra disso? Aí pregavam, né? Olha, a cegonha trouxe mais um. Mas o importante é que eu estava vendo isso, é que também vem do céu. Ou seja, tudo, embora seja uma fábula, que você vinha nascer através da cegonha, tinha desenhos, eu me lembro que assistia desenhos, as cegonhas trazendo os bebezinhos, entregando para os pais. Olha, mas Deus está dizendo que não é assim. Tudo que você precisa vem do Senhor que fez os céus e a terra. Diga comigo, 2021. Tudo que eu preciso vai vir dos céus, vai vir de Deus. Se você crê, se você recebe, digam glória, aleluia, porque o Senhor é que sustenta cada um de nós. Quinto, coisas do céu. Por que eu devo pensar? Porque lá será a sua, a minha, a nossa morada. Onde é que você vai morar? Aonde, irmão? Preste atenção nesse texto de Jesus, que está registrado no Evangelho de João. Jesus dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês que creem em Jesus, nós que cremos em Jesus, estaremos com Ele também. Onde é que é a sua morada? Onde vai ser? Eu me lembro que quando eu me casei, eu morava na quadra 4, casa 89, setor leste da cidade do Gama. Me casei e fui morar na X2, perto do fórum, eu e a Ada. Daqui a pouco, recém-casado, nós mudamos para um setor chamado setor leste, quadra 9. Depois da quadra 9, nós fomos para o setor 12HC do Novo Gama. Depois compramos uma casa no 2HI do Novo Gama. Do 2HI do Novo Gama, nós fomos para 315 Norte, bloco E, apartamento 301. De lá da Asa Norte, nós fomos para o Residencial Plaza, apartamento 510. Nunca me esqueço. De lá, nós fomos para X2, no conjunto E, casa 404 da X Norte do Gama, perto do SESI. De lá, nós fomos para a Avenida Corumbá 4, casa pastoral aqui em Alexandria, Caxambu. De lá, nós mudamos para o setor Nova Flórida aqui, na casa de esquina. Do setor Nova Flórida, nós voltamos para o Gama e fomos morar lá na quadra 6, casa 18 do setor oeste. Quando foi em 2016, nós mudamos para o Residencial das Palmeiras, Rua 1, casa 6. Aí Deus tocou nosso coração, nos trouxe para a Rua 90, quadra 112, casa 4A. E aí eu já mudei 12 vezes. Mas eu tenho certeza que falta uma mudança final, a morada dos céus com o Senhor. Talvez você já mudou várias vezes, talvez você já mudou uma, duas, como eu, 12 vezes. Mas eu vou pensar nas coisas do céu, porque lá vai ser a minha morada final. Ponha isso no coração, irmãos. Diga comigo, o inferno. Fala com autoridade, fala assim: o inferno não é o meu lugar. Posso ouvir amém? Pega esse dedão, aponta para alguém e fala assim: o inferno não é o seu lugar. Tem morada para você, irmão. Irmãos, eu quero que você fique entendendo uma coisa: Deus tem algo poderoso para aqueles que o servem, para aqueles que buscam, para aqueles que entendem que a terra, tem gente que diz que, pastor, minha casa final é o cemitério. Eu falei, só o seu. Não tem gente que fala, não, todo mundo vai morar aqui. Eu falei, não, eu não. Pode ficar tranquilo, diga comigo, eu não. O corpo pode até ser sepultado em qualquer lugar da terra, mas Deus tem morada para mim.
eterna, porque ele falou: pense nas coisas do céu. Jesus falou bem claro: na casa do meu pai tem muitas. Basta você querer. Você que está vendo e ouvindo, basta você querer. Basta você entender que tem uma morada. Jesus está dizendo: eu vim preparar morada para vocês, e eu vou voltar e vou levá-los para essa morada. Coisas do céu. Posso ouvir um amém? Anote mais uma. Por que eu devo pensar nas coisas do céu? Porque são mistérios de Deus. Coisas do céu é mistério. Diga comigo: mistérios de Deus. Olha o que a Bíblia diz através do profeta Isaías: eis que as nações. Quais são as nações? As nações da América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Ásia, Oceania. Se eu não me engano, tem 204 nações catalogadas. Deve ter um pouco mais, um pouco menos. A Bíblia diz assim: eis que as nações da terra são consideradas por ele, o Senhor, como gota de um balde e como pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Deus está dizendo: tem coisas que você não entende e não precisa entender. Um dia perguntaram para mim: quem foi que criou Deus? Eu falei: pergunta para ele. Como é que eu vou saber? Mistérios de Deus. Pastor, como é que é feito um menino? Como é que pode um espermatozoide, que ninguém consegue ver a olho nu, se encontra com um óvulo que ninguém consegue ver e me informou? Não sei. Eu sei que eu estou aqui, abençoado, prosperado, na presença do Pai. A Bíblia diz: tu sabe como é formado os ossos de um bebê no útero da mãe? Ninguém sabe. Mistérios de Deus. Pastor, mas a terra, irmão, escute, coisas do céu, você tem que entender que tem mistério, e Deus só revela quem Ele quer. E normalmente Ele revela aos pequeninos, os que se submetem, os que se humilham. É mistério. Pastor, tem buraco negro? Eu falei: como é que eu sei? Eu nunca fui lá, irmão. Dizem que tem. Diz que tem tanto buraco negro no universo. É tanto cientista. Lá no Chile tem uma base de observação, um dos melhores pontos estratégicos, que eles têm telescópios, coisas de última geração, que eles estão descobrindo planetas, estão descobrindo galáxias. A Terra está numa galáxia, em uma delas. Pastor, meu irmão, escute, coisas do céu, entender uma coisa: tem mistérios de Deus, e eu não estou aqui para ficar colocando o dedo na cara de Deus, jamais. Por que Deus me escolheu dessa cor? Porque você é lindo dessa cor. Quem é lindo? Diga amém. Diga: eu sou lindo do jeito que eu sou. Pastor, por quê? Porque, irmãos, não é hora de porquê, é hora de para quê. É hora de você sair daqui dizendo: Senhor, eu quero coisas do céu, porque eu quero cada dia, se o Senhor quiser, descobrir os mistérios do Senhor. Por que Matusalém viveu 969 anos, pastor? Uai, porque Deus quis. Por que Enoque foi trasladado? Por que Elias subiu numa carruagem? Mistérios dos céus. Posso ouvir amém? Pastor, é muito mistério. É. E se eu fosse você, não perdia de estar com Deus. Acredite, amados, coisas do céu impressionam. Eu estava vendo agora à tarde uma chuva tão forte, mas tão forte, que vento, chuva, trovões, relâmpagos. Eu falei: meu Deus. E acima das nuvens tinha um sol brilhando. Diga comigo: mistérios de Deus. Amém? Pastor, eu não acredito que um peixe engoliu o homem, Jonas. Eu não acredito. Eu falei: o problema é seu, filho. Mãe, Deus está dizendo que um grande peixe engoliu um homem. Deve ter sido uma baleia jubá. Aquela bichona. Te engoliu. Uai, meu irmão, você está com um sério problema. Tem gente que não crê nem na existência dele mesmo. Só uma pessoa completamente sem uma noção, ou possuída por algo que não vem de Deus, pode imaginar: não existe Deus. Olha para os lírios, olha para as plantas, olha para os mares, olha para os céus,
Olha a natureza, a organização das coisas. Olha o tempo da chuva, como isso funciona. Irmãos, eu quero ir para o céu e quero que você sonhe com o céu para você entender um pouco e ficar abismado com os mistérios de Deus. Eu fiquei um dia desse pensando, como é que Noé fez a arca, levou 120 anos e o serviço que ele fez há 100 anos atrás não estragou. Como é que é isso? Porque se ele foi construindo, ele fez uma coisa esse ano, daqui 100 anos ele estava terminando outra coisa, o teto talvez. Como é que a base não estragou? Que madeira era essa? Que prego era esse? Ei, irmão, olhe para mim, diga comigo, coisas dos céus é mistério de Deus. Quem já sonhou? Você viaja, irmão. Como é que é isso? Diga mistérios de Deus. Quem quer os mistérios de Deus, diga amém. Hoje nós vamos sair daqui com coisas do céu no coração. E por último, que eu quero orar com você. Por que eu devo pensar nas coisas do céu? Porque certamente haverá surpresas sobrenaturais. Posso ouvir amém? Põe a mão na sua cabeça e fala assim, que venham as surpresas sobrenaturais sobre a minha vida. O que é uma coisa sobrenatural? É uma coisa fora do natural. É uma coisa sobrenatural, não é normal, não é natural. Olha o que a Bíblia diz. Deus dizendo para nós. Ele usa o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo registra na carta aos Coríntios, primeira carta, no capítulo 2. Ele diz assim, mas como está escrito, versículo 9 e o 10. As coisas que nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você está entendendo isso? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Eu estou com um microfone sem fio. Aqui existe um transmissor chamado TX. A sua base é alimentada com uma fonte de 220 reduzida a 12 volts. Recebe um RX receptor, e o ar que está entre o microfone e a base é a portadora, chamada portadora de frequência. E esse mistério que está aqui, você está vendo ao vivo e a cores. Você já viu? Você já ouviu melodias, canções, notas musicais poderosas? Você já viu coisas na televisão, no YouTube, nos estúdios maravilhosas? Você já ouviu falar de coisas extraordinárias? A General Motors ou a GE, General Electric, elas dizem que tudo que o homem pensa, eles criam. Tudo que o homem pensar, eles inventam. Ou seja, entrou no coração do homem. E Deus está dizendo, coisas do céu que eu tenho preparado para vocês, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem o que Deus está preparando para nós. Não perca os céus, irmãos. Quem gosta de piqui? Eu fiquei pensando em um piqui do tamanho da terra. E os goianos? Você já viu o piqui, mas não viu um do tamanho da terra. Imagina o que Deus tem preparado. A Bíblia diz que tem um jardim, o fruto da vida. Como é que é esse fruto? Será que vai ser uma... Esse dia eu estava vendo aquela fruta bonita, gente linda, como é que é o nome? Oh meu Deus, uma bonitona rosa, vermelha, linda, pitaia. Olha para aquele fruto. Eu falei, meu Deus, isso aqui tem coisa mais linda que isso. Deus está fazendo assim, aguarde que eu tenho para vocês. Irmãos, imagine, você precisa entender que coisas do céu é algo sobrenatural. Eu fiquei pensando, Lázaro, irmão, enterrado não, sepultado numa caverna. Ele não estava enterrado debaixo da terra. A carne podre, o sangue não circulava, o cabelo caiu, as unhas já estavam soltando. 4 dias, fedendo. Não tinha intestino, não tinha rim, fígado, nada funcionando, coração apodrecendo, veia entupida. Aí Jesus só fala assim, levanta, sai para fora. Gente, se levou 1 minuto, vai lá a frequência da voz e volta para alimentar esse corpo, funcionar esse corpo, e a pessoa volta 100% ressuscitada viva. Diga comigo, sobrenatural.
Um dia o homem me contou uma coisa doida. Doida. Eu fiquei assim, cara. Ele falou que ele era no nível de bruxaria muito alto. Tinha tatuagem até na unha. Aí marcaram para mim atender ele. Ó, o senhor vai atender um homem, que o homem, ele disse que já foi desse nível, já foi bruxo, já foi isso. Eu falei, eita Jesus, tem misericórdia de mim. Aí eu me orei, ungi. Falei, Senhor, vem comigo. E estava só eu e ele no gabinete. Eu falei, não vou nem trancar a porta, vou deixar ser. Você tem aquele temor, tem ou não tem? Aí eu comecei a conversar com esse homem, me revesti, falei, Senhor, vem comigo. Por que esse homem tem? Aí ele começou a contar coisas. Pastor, eu cheguei num nível tão alto que eu ia dormir, eu saía do meu corpo, eu ia na festa que eu queria ir e via quem estava na festa e ainda contava depois, ó, eu vi tua mulher na festa. Ele arrumava tanta encrenca. Ele disse que sabia o cachorro que estava na rua, sabia quem roubou a casa do outro. Ele sai do corpo. Ele chegou num nível tão forte de consagração maligna que ele diz que via só que o homem estava na sarjeta, na pior. O homem estava acabado, doente, falido. Porque o diabo, irmão, ele pode até te dar poder, mas ele te suga, ele te destrói e depois quer te levar para o inferno. Esse homem, irmão, pensa na luta que foi. Era tanto trem dentro daquele homem, tanto espírito. E eu fiquei preocupado. Onde é que eu estou querendo chegar? Porque ele dizia, pastor, até ceia eu descobria. Eu ia dormir e passava a noite, eu voltava às 5 e meia da manhã. E quando eu entrava no meu corpo de novo, para me levantar no outro dia, eu estava tão cansado. E começou a dizer o que ele fazia para adquirir coisas sobrenaturais. A magia, coisas malignas, tudo ensina. Agora preste atenção, nada se compara ao poder de Deus, ao sobrenatural de Deus e aquilo que Deus tem para nós. Ei, pense nas coisas do céu, porque as coisas do céu têm surpresas sobrenaturais. Eita, irmão, eu não sei você, mas não sei se a gente vai disputar a corrida nas nuvens. 1, 2 e não sei. A Bíblia diz que nem olhos viram. Eu sei que vai ser coisa grande. Olha para mim. 2021. Você vai ser a mesma pessoa? Você vai pensar em coisas maiores? Ou você vai pensar simplesmente nas coisas terrenas? Pessoas tão pequenas, tão fortes, tão grandes, tão inteligentes, com um espírito, o próprio Espírito de Deus dentro de si, só pensa em coisa pequena. Diga comigo, eu, pelo poder de Jesus, vou ver e viver coisas sobrenaturais. Quem crê, diga amém. Glorifica ao Senhor, exalte ao Senhor. Mas eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu tenho uma pergunta para você pensar. Como alcançar as coisas dos céus? É assim, pastor? Eu simplesmente, eu quero e pronto? Sim, é uma decisão querer. Mas como alcançar as coisas do céu? Eu queria muita sua atenção agora. A Terra tem quase 7,5 bilhões de habitantes vivos, lógico. Alguns dizem que já passaram pela Terra 110 bilhões de pessoas. São dados que você ouve viver. Mas olhe para mim. 2021 é um calendário gregoriano. É o ano que nós estamos, é o século que vivemos, século 21. Mas como é que eu posso? Uma pessoa simples, cheio de limitações, cheio de pensamentos, sonhos, desejos. Como é que eu posso alcançar as coisas dos céus? Na terra você estuda, você trabalha, você se esforça, seus pais deixam herança,
Você tem oportunidades que você aproveita e você prospera, você compra bens, você adquire bens. Glória a Deus, porque Jesus falou para negociar na terra até que Ele volte. Mas como, de fato, eu posso alcançar as coisas dos céus? Eu quero que você receba apenas 3 conselhos para 2021. 3 conselhos que vai mudar a tua história. E o primeiro conselho é: se você quer alcançar as coisas do céu, você precisa se arrepender. Você pode repetir comigo, dizer arrependimento? O Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 7 diz: digo-vos que assim haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amigo, preste atenção. Se arrepender de quê, pastor? Você sabe. A Bíblia diz que os olhos de Deus vê todo ser humano na terra. Arrependido de ter matado alguém, arrependido de ter furtado alguém, arrependido de ter traído a sua mulher, arrependido de ter traído o seu marido, arrependido de ter abandonado o teu filho, arrependido de ter largado Deus, saído da igreja. Escute, se não vier um arrependimento, você não verá as coisas dos céus. Escute essa frase, ela não é minha. O que te leva para o inferno não é o pecado. O que te leva para o inferno é a falta de arrependimento. Arrependimento pela besteira que fez, pela palavra que falou, pela confusão que causou, pelo prejuízo que deu. Se arrepender. Arrepender-se é você reconhecer que errou e não fazer mais. É reconhecer que falhou. Se for necessário, se tiver oportunidade de pedir perdão para quem você o feriu, magoou, machucou. O diabo só quer que você se afunde no pecado, porque ele sabe que se você não se arrepender, você nunca verá as coisas dos céus. O máximo que você verá é a chuva, o sol, as nuvens. Diga comigo: arrependimento me leva para os céus. O livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 11, olha o que Jesus diz: bem-aventurados são vós, está falando de nós, eu e você, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Digo amém. Você está entendendo que você precisa se arrepender? Sim ou não? Em Lucas capítulo 23, versículo 42, diz assim: disse Jesus, e disse a Jesus, preste atenção, Senhor Jesus. Jesus estava aqui ao centro, agonizado na cruz. De um lado tinha uma outra pessoa, conhecido como os ladrões, ao lado de Jesus. E um deles diz assim: Senhor Jesus, preste atenção no que ele diz, lembra-te. Olha que expressão de humildade, de arrependimento, de coração contrito. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A conversa parou aí? Jesus, mesmo com pouca força, porque ele estava como humano, agonizado, sentindo dores, pertinho de morrer. Imagine, tenta imaginar isso. O espírito lhe sair do corpo e a carne morre. Ele diz assim: em verdade te digo, presta atenção, hoje estarás comigo no paraíso. Pastor, um ladrão. Jesus falou: eu vim para os doentes, porque os sãos, os bons, não necessitam de médico. Eu vim para salvar, não para julgar. Então aprenda algo: se eu quero viver e ter as coisas do céu, eu preciso me arrepender. No céu não vai entrar porque você tem muito dinheiro, não vai entrar porque você é filósofo, você é matemático, você é inteligente, você é uma pessoa que não fez mal para ninguém. Tem que se arrepender. Tem gente que diz assim: eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de... Pode observar, não está sendo guiado com sabedoria.
Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Todos nós pecamos e aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Tem coisas que só você e Deus sabe. Mas você pode hoje dizer: Senhor, eu me arrependo. Pequei contra os céus e contra o Senhor. Olha que interessante a expressão: pequei contra os céus e contra o Senhor. Diga comigo: arrependimento genuíno me leva para o céu. Segundo conselho, saiba suportar as pressões mundanas ou do mundo. Você sabe por que tem muita gente que se desviou de Deus? Porque não suportou os colegas dizendo: agora você quer ser de Deus? Todo mundo tem, cara. Todo mundo tem amante. Hoje não tem problema nenhum não. Você pode fazer sexo com homem, com mulher, os dois juntos. Qual o problema? Aí a pressão do mundo, a cobrança do mundo vai te tirando de Deus. Não precisa você cuidar da família. Basta você ter um bom sinal de Wi-Fi. Você ir para a igreja, servir a Deus. Cara, você está nesse tempo. Quem falou que você precisa servir a Deus? O importante é você ser gente boa. A pressão do mundo começa a te cobrar. Todo mundo tem, você não tem. Aí você quer ter. Você já perguntou se Deus tem aquilo para você? Um grande escritor americano, gênio da sabedoria, ele diz assim: nunca queira aquilo que Deus não tem para você. Michael Murdock diz isso. Então olhe para mim, saiba em 2021 suportar as pressões. Ei, você tem que crer naquilo que Deus diz quem você é e o que Deus tem para você. Não é o mundo. Às vezes o amigo, tem amigo, eu descobri aí, tem um amigo que pegou, como é que eu posso dizer? Que adulterou com a própria amiga. Aí destruiu a família dele, a família do outro, tudo que está em volta. Por quê? Que amigo é esse? Olha para mim, tudo que te leva para longe de Deus não é teu amigo. Eu vou repetir: tudo que te tira da presença de Deus, tudo que te afasta de Deus, tudo que te afasta dos céus, não é teu amigo. Quem entendeu diz amém. Então saiba suportar as pressões do mundo. Jesus falou que no mundo nós vamos ter aflições, mas você e ele e eu precisamos ter bom ânimo, porque ele venceu e ele está garantindo que também vamos vencer. Não é fácil a cobrança, não é fácil parentes cobrar, não é fácil o próprio cônjuge cobrar, não é fácil a sociedade, o partido, o sindicato, o governo cobrar, não é fácil. Perguntaram para mim esse dia: o senhor vai tomar vacina para a Covid-19 se vier? Eu falei: olha, eu vou ter que tomar 3 caminhos. Número 1, tomar vacina. Número 2, não tomar vacina. Ou número 3, esperar. Eu sou daqueles que vou esperar. Eu quero ver qual o efeito, quero ver a fonte, a origem, se percebe ainda, algumas coisas que não estão muito bem explicadas. Mas, e o governo e a pressão? Escute, preste atenção, eu vou ler o texto de novo para você gravar e nunca mais esquecer. Bem-aventurado, bem-aventurado na Bíblia significa felizes. Bem-aventurados sois vocês, sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Tem muita gente saindo de Deus porque virou moda. Tem muita gente largando a casa de Deus, a igreja, de congregar, porque virou moda. Porque o amigão, olha o meu amigo, aquele cara largou, então eu posso. Então você é guiado então pelo mal dos outros, pelo mau exemplo? Não. Suporte as pressões que virão na sua vida. Se você quer as coisas do céu, além de se arrepender daquilo que é mal, nós temos que suportar pressões. Será que a gente está no nível de cristianismo tão alto, de dizer não para o mundo? O apóstolo Pedro seguiu tanto Jesus que ele também foi crucificado.
E quando ele foi crucificado, ele diz: por favor, me coloque de cabeça para baixo. Gente, ele sabia que ia morrer, ia sofrer, ia ter dor. E ainda pede para virar a cruz. Será que ele suportou as pressões do Império Romano da época? Olha para mim, escute, quem vai para o céu, quem quer as coisas do céu, saiba suportar pressões deste mundo. A Bíblia diz que o príncipe das trevas cegou, o príncipe desse tempo cegou o entendimento das pessoas. Nós podemos ter um 2021 diferente. Posso ouvir amém? E último conselho: ouça, pratique a palavra de Deus, fazendo parte da igreja do Senhor. Terceiro conselho, qual é, pastor? É conselho. Você nunca foi obrigado e nunca vai ser. O conselho é: ouça e pratique a palavra de Deus. Ouça e pratique a palavra de Deus. Aqui está o manual da vida, a maior carta de amor. Inclusive eu sugiro você a ler a Bíblia toda esse ano de 2021. Se você ler 3 capítulos por dia, 4, você em dezembro terá lido os 66 livros.